mais uma vez e contemplamos a grandeza do Senhor. Mas uma coisa você tem que aprender: o Senhor, Ele é grande, é forte, é poderoso, Ele é tão imenso, que basta uma migalhinha, que caia da mesa do Senhor, e olha só, seus problemas serão o quê? Resolvidos. Diga glória a Deus. Basta uma migalha, disse aquela cirofenícia, basta uma migalha que caia da mesa do Senhor, e a minha filha será o quê? A cananeia, curada. Basta uma migalha. O Senhor é tão grande que basta o quê? Uma migalha. O Senhor é tão poderoso que basta uma migalha que caia da tua mesa e a minha filha será o quê? Curada. Então aprenda o que eu vou lhe ensinar, igreja. Nós vivemos no meio de uma guerra. Bem-vindo à selva. Amém? Nós vivemos no meio de um combate. Quando a palavra do Senhor diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, isto significa que nós estamos aonde? Fala aí. Estamos no meio. Quando a palavra fala: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, isto significa que nós estamos aonde? No meio da peleia. Como diz lá no sul, no meio da peleia, ou da peleja. Estamos no meio. Estamos no meio, numa guerra, numa selva. Nossa guerra não é aqui. Nossa guerra não é com Deus. Nossa guerra não é com a carne ou com o sangue. Mas nós enfrentamos uma guerra terrível de perseguições, de adversidades, de palavras negativas, de palavras de derrota, tudo vindo para ceifar a sua fé. Porque a única coisa que te sustenta é a sua visão em Cristo Jesus. Eu vou lhe ensinar uma coisa: no dia que você tirar a visão de Deus, no dia que você tirar o foco de Deus, você afunda. Já diria Pedro, que enquanto olhava para o Senhor, ele caminhava por sobre o quê? Por sobre as águas. No momento que ele tira o foco, no momento que ele tira os olhos do Senhor, a primeira coisa que entra no coração de Pedro, o que é? Medo. E deixa eu lhe ensinar uma coisa: o medo atrai a derrota. O medo atrai o diabo. O medo fortalece Satanás. O medo atrai o problema. O medo atrai a destruição. A coisa é tão forte. A coisa é tão forte e tão lógica, que no provérbio diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força se torna o quê? Pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, quando a pessoa tem medo, ela já atrai a fraqueza. Uma pessoa com medo é uma pessoa fraca. Você não pode ter medo. Você não pode deixar o medo entrar em você. E como é que eu faço, bispo, para não deixar o medo entrar dentro de mim? É só continuar com foco em quem? Em Deus. O medo atrai. Quando eu entrava no mato, quando eu era mais moço,
Hoje não, estou acostumado. Mas antes, bem antes, quando era menino, isso aí faz muito tempo, isso aí faz uns 10, 15 anos. A gente falava, quando estava no mato, começava a falar de cobra quando estava na roça. Aí falava, olha, isso é porque aquela cobra não sei o quê. Ih, fulano, você já viu a jararaca? Ela falou, não, eu só conheço a jiboia. Aí uma das tias falava assim, menino, falei, que é, tia? Não fica falando não, que atrai. E o engraçado, eu sempre cresci, e isso aqui nunca saiu da minha mente. Não fala não, que chama. É assim? Vocês já ouviram isso? E você sabia que isso é verdade? Você sabia que isso é verdade? E se eu disser para você que isso está na Bíblia? Você acredita? Olha, aquela cobra ali, diz que quando ela pica, misericórdia, diz que perde a perna. E o outro dizia, não, diz que perde as duas pernas. E o outro dizia, não, perde as duas pernas e perde os braços também. E o outro dizia, não, pior é aquela outra lá. Aí a pessoa já ficava o quê? Apavorada, com medo. E aí a tia brigava e falava assim, menino, cala a boca, não fica falando isso não. Mas por que, tia? Não fala cobra dentro do mato, não, que chama. E isso é bíblico. Por que é bíblico? Porque está escrito, o que eu temia, o quê? Me sobreveio. Nós estamos falando da cobra com medo. Estamos falando da cobra com medo da cobra. Então o medo vai atrair aquilo que eu temo, eu acabo atraindo. Como eu temo a cobra, não vai aparecer uma capivara. Como eu temo a cobra, não vai aparecer uma paca. Como eu temo a cobra, vai aparecer o quê? Aquilo que eu temo. Então, o medo atrai aquilo que você teme. Quando você tira o foco de Deus, você começa a atrair o que você teme. Eu temo perder o emprego, então você vai atrair a perda do emprego. Eu temo bater o carro, você vai bater. Aliás, deixa eu lhe ensinar a bater carro. Quem quer aprender? É só você ficar com medo de bater. Pá, bate. Principalmente quando é novo. E se não tiver no seguro, é que bate mesmo. E quando está no seguro, você já sabe. Se bater, paga outra. Se bater o seguro cobre, você nem bate. O rapaz falou que estava com um carro velho. E aí ele, doido para vender o carro, não conseguiu, o carro estava no seguro. Aí ele falou assim, o que eu faço, né? Um dia ele foi abordado no sinal de trânsito, lá no Rio de Janeiro. Aí o ladrão abordou ele, falou assim, passa o relógio e a carteira. Ele, não, está aqui, toma aqui também a chave do carro. Não, o carro não quero não, só o relógio e a carteira. Não, mas pode levar o carro, eu não estou nem aí que leva o carro. Não quero seu carro não. Aí um ficava empurrando a chave para o outro. Outro falou que deixou o carro aberto, com a chave no painel, falou assim, tomara que leve, só assim eu ganho outro. Daqui a pouco chegou uma pessoa lá na barraca da praia, dizendo assim, moça, aquele carro é seu, o vidro estava aberto, eu fechei e trouxe a chave aqui, de dar a chave. Eu duvido que não tivesse segurado. Podia ter vidro, alarme, vai em cima. Por quê? Porque atrai. O medo cria uma expectativa, é uma fé negativa e atrai aquilo que é ruim. Se você tem medo de bater o carro, é que você bate.
tenho medo de bater. Eu tenho que andar com o maior cuidado. É aí que você bate mesmo. Porque por mais cuidado que você queira ter, o seu inconsciente, aprenda, o seu inconsciente começa a liberar uma energia negativa e Satanás ele vai em cima, ele sente, parece uma piranha, uma gota de sangue, um rio enorme, que é uma gota de sangue, aquela vem doida, lá para cá, porque atrai. Mas por que atrai, irmão? Por que atrai? Eu não sei, eu sei que está na Bíblia e está dizendo que atrai porque atrai. O que eu temia me sobreveio, e o medo, ele realmente atrai, o que é ruim. Quando Pedro saiu do barco, quando o Senhor Jesus disse, Pedro, vem a mim, o que Pedro estava buscando quando Jesus se aproximava? Todo mundo gritou que era um fantasma. Vamos na Bíblia? Começa lá do início, vamos à palavra. Começa lá do início, meu filho, vamos à palavra. Mateus, capítulo, corta lá. Diz a Escritura assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isso é por volta das 3 horas da madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados. A diferença entre visão e vista. Todo ser humano tem visão? Não, tem vista. O que é vista? Vista é a percepção natural, a análise da situação. E é uma análise técnica. É uma análise técnica. Isto é vista. A pessoa consegue perceber aquilo que está diante dos seus olhos naturais. Vou lhe dar um exemplo da moça que conhece um rapaz e ela começa a observar aquele rapaz. Observa o jeito dele, o trato, a maneira. Geralmente faz algumas perguntas. O namoro é para isso. O namoro não é para ficar um atracado com o outro, para ser uma luta de vale tudo, luta livre. Eu passei no shopping ali, tinha um casalzinho de jovens, um atracado com o outro, que sinceramente quase que eu não sabia o que era a perna de um, a cabeça do outro, o braço do de cá entrava daqui. Se tivesse um juiz passando ali, ele abria contagem na hora. Namoro é conhecimento, é para isso que serve. Antigamente, quando o rapaz começava a namorar com a moça e vice-versa, ainda tinha aquele tempo, né, de levar a moça na casa dos pais, ou o rapaz na casa da família, pedia. Hoje em dia o negócio está bagunçado. E ali o pai faz algumas perguntas, né? Primeiro pergunta à filha, né? Faz uma entrevista antes, né? O Enem. Aí depois, quando o rapaz se apresenta, ele olha também, chama a mãe, todo mundo fica olhando, observando e fazendo uma análise do rapaz. Você trabalha onde, meu filho? Seus pais, quem são? Não sei o que, não é assim? É uma investigaçãozinha de leve. Um pequeno inquérito básico. A moça observa, vê o jeito, a maneira de ser, de se portar, de se vestir, de falar. Mas aquilo é uma vista, é uma análise o quê? Natural. Visão é outra coisa. Visão você não analisa o perfil da pessoa.
cor da pele, dos olhos, jeito, o que gosta, né? Eu vou escolher alguém para estar ao meu lado com a vista? Não. Eu tenho que escolher com a visão. A visão é maior do que a vista. O que é maior, a vista ou a visão? A visão. Você pode passar a vista em alguém e você não perceber alguma coisa de estranho naquela relação. A pessoa que tem a visão, ela já analisa espiritualmente. A visão é maior do que a vista. A visão é tão importante que quando Abraão buscou uma esposa para Isaque, ele mandou um dos seus servos ir numa das tribos, descendência de Israel, e ali, daquela tribo, o pré-requisito era alguém que tivesse o mesmo alinhamento, o mesmo alinhamento com o seu filho Isaque. Por isso que Abraão manda ele ir na tribo buscar alguém da sua, o quê? Parentela. Porque por acaso dois poderão andar juntos, se não houver comum acordo entre os dois? Não tem como. Então ele manda, vai lá meu filho. Na parentela, ele diz, vai lá, irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Você sabe como Isaque casou-se? Ele casou-se sem o quê? Sem ver a esposa dele. Ele casou sem a vista, ele casou com a visão. A vista passa, a visão fica. Aprenda que isso é noite de Abraão. A vista passa, a visão fica. Se eu quero ser bem-sucedido na minha vida, eu tenho que ter o quê? A vista é enganadora. A vista é uma análise técnica daquilo que eu posso diagnosticar. E o meu diagnóstico é limitado. O que eu posso enxergar em alguém à vista? O jeito, o perfil da pessoa. Mas eu pergunto, isso é a coisa mais importante? Não. Isso são detalhes. Você não precisa afinar-se com alguém à vista para você dar certo com esse alguém. Você precisa afinar-se com esse alguém na visão e não na vista. Por exemplo, eu gosto de comer buchada de bode, minha esposa não gosta. Eu torço por um time, ela torce por outro. Eu gosto de uma determinada atividade, ela não gosta. Eu gosto de um tipo de música, ela gosta de outro tipo de música. Eu mais amo comer piqui. Mas, meu Deus do céu, você quer me matar afogado, joga um piqui dentro d'água que eu vou atrás. Eu adoro piqui, ela odeia. Eu gosto de, de atividade. Ela gosta mais de ficar descansando, ler um livro, uma coisa assim. Eu não gosto. Ela já gosta. Se você for prestar atenção, se você fizer uma análise à primeira vista, eu não tenho nada a ver com Rose. Eu não tenho nada a ver com Rose. À vista. Mas a visão é casadinha. Diga glória a Deus. Por isso que não existe esse preconceito, ou racismo, ou sei lá qual o nome que se dá, de alguém chegar e dizer assim, olha, você não pode dar certo com fulano não, porque você
é mais velha, ele é mais novo. Porque você é mais novo e outro é mais velho. Porque você é negro e ela é branca. Isso é vista. Isso é vista. Duas pessoas, elas se concordam quando elas têm a mesma o quê? Visão. Abraão, eu chego a me arrepio quando eu falo de Abraão. Esse era pai da fé mesmo. Ele mandou buscar mulher para o filho dele não sabia nem quem era. E ele disse, o fundamento é o seguinte, tem que ser da mesma fé. Se for da mesma fé, dá certo. Chamou um dos seus moços e disse, olha, vai à minha parentela, chegue lá, e você vai tomar uma moça lá, uma esposa, ele já foi mandar pegar mulher, já, usando o título de quê? Vá pegar uma esposa para o meu filho. O filho dele nem viu a mulher, naquele tempo não tinha negócio de Facebook não. E ele disse, vá lá. Eu imagino o peão dizendo assim para Abraão, mas o senhor não quer que eu traga umas 10, não? Aí o senhor escolhe um, ele, meu filho, eu sou o pai da fé. Eita Deus! Rapaz, eu sou o pai da fé, rapaz. Eu tenho a certeza daquilo que eu espero. Eu tenho a convicção segura daquilo que a minha vista não vê, mas a minha visão enxerga claramente. Fala! Ele disse, pode ir. Vá lá, pegue uma esposa. Ele usa o nome esposa. Ele não diz, pegue uma candidata para Isaac. Não, ele disse, traga uma esposa. Ele trouxe 10 para Abraão escolher uma? Não, Abraão disse, a que você pegar vai dar certo. Sabe por quê? Porque o que faz dar certo é o fundamento de estarem vivendo a mesma o quê? Fé, terem o mesmo espírito. Isto a Bíblia chama de, isto a Bíblia chama de comum acordo. Provérbios está escrito, bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. E ainda faz uma pergunta em tom de advertência, dizendo, por acaso se derramariam, por acaso das correntes do teu poço derramar-se-iam por fora as tuas fontes? E pelas praças os ribeiros de água? Evidentemente que não. A água da tua cisterna está na tua cisterna, não está pelas esquinas, pelo meio da rua, não. Que negócio é esse? É pérola preciosa, não é alfarroba, não. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Obviamente que não. Quando Abraão disse para aquele moço, vá lá e traga uma esposa para o meu filho. Mas será que vai dar certo? Eu estou mandando você ir pegar na fonte. Se está na fonte, é de Deus. Pode pegar que vai dar certo. Mas ele não viu. Peraí. Mas meu senhor, mas Isaac não viu a moça. Isaac não viu. Você não está entendendo o mistério, irmão. Eu não preciso ver. Eu não preciso da vista. Eu só preciso de quê? Da visão. Porque o segredo está na visão. A vista é enganadora. Enganosa é a vista do homem. Porque você vê e faz uma análise técnica, mas ali estão inseridas situações que só quem tem a visão consegue decifrar. Já diria José a Faraó.
Não adianta você ter a vista só. A vista é importante? Sim. É boa? Claro. É necessária? Sim. Fundamental? Não. Fundamental não. Fundamental é você ter o quê? A visão. A vista é necessária? Sim. Mas o fundamental é o quê? A visão. Quem que tem mais condições? Em quem você apostaria todas as suas fichas? Numa pessoa que tem a vista, a formação, a análise técnica, o pós-graduado, o mestrado, o doutorado, ou na pessoa que tem a inspiração de Deus? Em quem você apostaria suas fichas? Na vista ou na visão? Quem apostaria na vista? Quem jogaria todas as suas fichas na visão? O que faz a diferença na vida de alguém, vista ou visão? Abraão, ele tinha visão, ele era o pai da fé, ele era o pai. Quando ele disse para o rapaz, pode ir lá na minha parentela, não é isso que diz a Bíblia? Bebe água da tua cisterna? Então eu estou mandando você ir na minha cisterna. Vá lá, escolha uma esposa e traga, porque ela vai ser a esposa do meu filho, Rebeca de Isaac. Será que deu certo? Será que deu certo? Você olha, muitas vezes analisa uma pessoa, tecnicamente, está o quê? Aprovado. Lá na frente, meu filho, aí você descobre quem é quem. E o que permanece não é a vista, e sim o quê? A vista passa, a visão fica. Nunca analise uma pessoa pela vista. Sempre peça a direção de Deus, ou seja, sempre peça o quê? A visão. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Me mostra. Me dá um sinal. Ô bispo, e Deus dá sinais? Mas, misericórdia, né, irmão? Aliás, a credencial do apostolado é evidenciada. Uma das 3 evidências que caracterizam uma pessoa de Deus é justamente o quê? Você olha toda a pessoa, toda, né, arrumadinha, bonitinha, tranquila. Aquilo tudo se passa, viu, irmão? Nunca analise ninguém pela vista, nunca, esqueça. A vista é secundária, a visão é primordial. Porque a vista passa. Às vezes, quando você olha para alguém, esse alguém é a pessoa que vai estar com você todos os dias de sua vida. Você conhece aquele rapaz, todo bonitinho, barriga de tanquinho. Você acredita que a minha barriga era de tanquinho? Se eu disser para você que eu era bonito, você acredita? Isso aqui não era para cá, era para cá. Outro dia eu estava pensando assim, eu vi uma foto minha de perfil, eu vi a gravata pendurada assim, ó. Mostra aqui, guerreiro. Eu vi a gravata pendurada assim, de perfil, né? Outro dia eu vi uma foto minha de perfil, eu vi a gravata assim, ó. Aí eu falei, engraçado, quando eu era auxiliar solteiro, minha gravata era assim, eu falando com minha esposa, mostra aí. A minha gravata era para cima, acho que mudaram as gravatas, né, filha? Que a minha gravata era para cima. Ela falou, não, meu filho, é porque você não tinha barriga, aí fazia assim. Aí eu falei, é mesmo, rapaz. A vista passa, irmão. Tudo passa. Tudo vaidade, exatamente. Vaidade é vista. Tudo vaidade. A visão não, a visão permanece. A vista é empolgação. É a semente plantada, é a semente que caiu, né, nasceu entre os espinhos e entre as pedras, cresceu rápido, mas depois foi sufocada. É empolgação, a pessoa começa muito bem. Você quer ver uma coisa? Você que está aqui na noite de Abraão, aqui tem gente que tem vista e que tem visão.
À vista, a pessoa logo espera um resultado imediato, que eu não digo que não vem, porque vem, mas junto com o resultado imediato, vem também as decepções imediatas, vem também a perseguição imediata, vem também a bênção imediata, vem também a perturbação imediata, vem tudo imediato. Se a pessoa tem vista, ela desiste. Se ela tem visão, ela persevera. Aí está a diferença. Vista é vaidade, é superfície. Visão é profundidade, é espiritual. Pedro olhou para Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele teve ali o quê? A vista. E ele começou a gritar, porque ele achou que era a primeira vista, ele achou que era o quê? Fala aí, um fantasma. Então, quando eles viram, eles enxergaram ali o quê? Um fantasma. Você lembra do início da pregação? O medo atrai. Eles estavam com medo. Então, quando eles viram um homem andando por cima das águas, alternativa A, eles imaginaram que era Jesus, ou alternativa B, imaginaram que era um fantasma. Por quê? Por quê? Porque eles estavam o quê? Com medo. Uma pessoa com medo dentro de casa, meu amigo, olha, seu marido viajou, você está dormindo sozinho, está lá na cama, lá toda, já está bolada já. Já fechou as portas, botou panela atrás de tudo, já pegou um cabo de vassoura, deixou do lado da cama, até parece que é cabo de vassoura, mas... Ai. O dia entrei na casa de um, eu falei, o que é isso aqui? Não, é um cabo de vassoura, se entrar alguém aí, um rodo. Se entrar alguém, vai fazer o quê? Vai limpar o chão? A pessoa já está assim. Ela está dormindo assim, ó. Fica ouvindo só forró, música do mundo, tá? O marido viajou, está sozinho, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aí daqui a pouco cai uma panela lá dentro. Ai, meu Deus do céu, agarra um menino lá, meu filho é um ladrão. É ladrão, é uma panela, mas um medo já o quê? Pessoa com medo. Você sabe que a pessoa com medo, ela transforma o que não existe naquilo que existe, sabia? Uma pessoa com medo é terrível. Um dia eu desci do altar, uma senhora desesperada veio me abordar, foi lá no Rio de Janeiro. Bispo, pelo amor de Deus, se eu não falar com o senhor, eu vou morrer. Eu falei, pois a senhora escapou de morrer, porque eu só estou fazendo a reunião porque eu perdi o voo. Porque não era nem para mim estar aqui, que eu era para ter viajado. Aí eu perdi o voo de manhã, remarquei para a tarde, fiz a reunião, foi até uma terça-feira. Se eu não falar com o senhor hoje, eu vou morrer. Eu falei, pô, a senhora escapou de morrer. Agradeça ao pessoal da TAM, que trocou a passagem lá, que mandou o horário errado, que era mudança de horário. Agradeça a eles que ela morreu, porque se eu não falar com o senhor, eu vou morrer. Já vê que a pessoa já está num estado de quê? De medo. Pelo amor de Deus, ore por mim, ore por mim. Ore por Deus. Eu falei, calma, irmã, fique calma. Ora por mim com um monte de papel na mão, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim, pessoal, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu falei, calma, eu oro. O que a senhora tem? Ela disse, eu não sei. Eu falei, oxê, a senhora não sabe? Eu falei, não, porque o médico mandou fazer um monte de exame. Sim, mas é para orar por quê? Eu não sei não, é para que não dê nada. Sim, mas a senhora deu o quê? Não sei não, eu ainda vou ver o resultado. E o que deu no resultado? Não saiu ainda não, é quando sair para não dar. A pessoa, quando ela está com medo, diz o povo lá no interior que camarada viciado, cachaça, sabe que a pessoa por álcool, quando ela está no vício, só Jesus para libertar a pessoa, porque ela faz coisa que até, eu já vi nego beber perfume, você acredita?
Aqui na igreja teve um senhor que deu testemunho, falou que quando não tinha cachaça para beber, eu bebia álcool, perfume. O que é isso? É demônio, é doença. Só Jesus para libertar. Diz que numa cidade dessa do interior tinha um camarada viciado, os amigos também, tudo papudinho. Aí morreu um colega deles, num dia, morreu durante o dia, foi sepultado à tarde. E esse camarada morria de medo de passar no cemitério. Aí os amigos disseram para ele, olha, se você for meia-noite, lá no cemitério, e você pregar um prego na cruz de fulano de tal, quando for de manhã a gente vai lá ver. Se o prego estiver lá, aí você teve coragem mesmo, a gente vai pagar uma rodada para você. E o camarada no vício para beber, você sabe o que ele faz? Aí ele falou, não, então tá bom, eu vou. Ele falou, não, não é agora não, é meia-noite. Ele falou, meia-noite? Não, mas meia-noite, não, mas tem que ser meia-noite. E aí, você que sabe, é uma rodada ou bota o prego. Ele entrou, os amigos ficaram de longe olhando, ele ficou na porta assim, com o martelo na mão, com o prego. Aí fez que entrou assim, ficou um pouquinho no muro, quando ele saiu, o pessoal, aí a gente está lhe vendo aí, viu? No desespero por causa do vício, ele chegou lá correndo, na sepultura lá, quando ele foi procurando assim, morrendo de medo, tremia, né? Tremendo e com martelo na mão e com prego, chegou desesperado lá, quando ele viu que era o local, ele pegou o martelo, rapidinho, olhando para um lado, para o outro, pregou, quando pregou o martelo, rapidinho, que ele foi sair correndo, só vê a mão puxando a capa dele assim, ó, volte. Eu não sei se isso é verdade, eu acho que é piada. Não, eu não sei, eu imagino que isso é piada, não sei se é verdade, mas eu imagino que não seja. Mas quando ele saiu, a mão, não, a história que conta, puxou ele assim, a mão dizendo assim, volte. Foi isso que ele ouviu. Quando ele saiu, ele só sentiu a mão puxando aqui, aí ele, fraco do coração, deu um ataque e morreu. Olha, gente, veja o que é o medo. De manhã, o pessoal, ele nada de sair, e os outros com medo também, nada de entrar. Aí falaram, quando o dia amanheceu, foi todo mundo lá, porque estava sumido, já tinha um monte de gente. Quando amanheceu o dia, o pessoal foi lá, encontraram ele duro, caído, morto, do lado da cova, e o prego, nas pressas dele pregar e sair correndo, ele pregou o prego na própria roupa que ele estava na capa, e pregou o prego entre a capa e a cruz. Quando ele saiu, o prego enganchado, fez assim, era o prego, mas ele viu a mão puxando. E aí, juntou o medo com a situação, prego vira mão, panela caindo vira ladrão, mandar fazer o exame já vira câncer. Ai, eu estou assim, ai meu Deus do céu, ai, me segura aqui. Bispo Rodrigo está aí? Porque o bispo Marcos me deixa cair no chão. Ai meu Deus, ai, vou morrer. Eu fui fazer isso aqui com o bispo Marcos, ele me largou no chão, pá! Que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Ai, minha filha, é infarto. Corre, me leva no médico. Chega lá no médico. O que a senhora está assistindo? Ah, doutor, estou assistindo um infarto. Ela que já é médica, já está dizendo para o médico. Doutor, infarto. Aí o médico olha, examina. Não, senhor, isso é gases. Medo atrai. Quando chega alguém assim para quebrar logo o medo, logo e desfazer e tal. E quando o medo ele é alimentado? Você sabia que se eu disser para você que gases se transforma em infarto, se eu disser para você que medo de perder o emprego se transforma em perda de emprego, se eu disser para você que medo de bater o carro, bate o carro, se eu disser para você que medo de ficar para trás deixa você para trás, se eu disser para você que medo de ficar encalhada deixa você encalhado, é porque a pessoa tem medo até de buscar um relacionamento, porque ela já está toda complexada. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele teve a vista e ele imaginou com medo que tratava-se de quê? De um fantasma.
Então ele começou a gritar. Agora pega o espírito, pega o espírito. Quando eles começam a gritar, então Jesus vem e passa o que para eles? Passa o que? A visão. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Isso aqui já é para cortar o medo. Sou eu, não tenha medo. Ou seja, tire o medo, cesse o medo. Está lá, não temais. O que é temais? Tenha medo. Quando Jesus traz a palavra visão, Pedro, de todos os que estavam no barco, quem assimilou a visão? Quem? Pedro. Os outros ficaram ainda meio desconfiados. Pedro, tomando a iniciativa, porque ele recebeu a visão. Pedro era bom de receber esse negócio de visão. É tanto que uma vez Jesus perguntou para todos o que eles achavam que Jesus era. Aí um falou que Jesus era Elias, outros disseram que era não sei quem. Aí Pedro disse: para mim o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e falou: você acertou. Isso aí que você recebeu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que tu revelaram. Revelação arremete aqui. A gente está falando de quê? Visão. Pedro ele tinha um canal, ele tinha uma ligação assim, bem espiritual, Pedro. Então ele recebeu, de todos os que estavam gritando do barco, quem recebeu a visão? Pedro. Ele assimilou. E uma vez que ele assimilou a visão, ele parte para cima, parte para frente. Então ele vira-se para Jesus e diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus vira-se para Pedro e diz o quê? Vem. Então Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Diga glória a Deus. Por que ele fez isso? Porque ele recebeu o quê? Quem tem visão anda sobre as águas. Você só vai andar por cima do problema, da adversidade, da situação, se você recebe a visão. E ele recebeu. Ô bispo, mas espera aí, termina aí a Bíblia. Calma, eu vou terminar. Eu vou lhe mostrar quando a pessoa sai da vista para a visão, e vou lhe mostrar quando uma pessoa perde a visão e passa a enxergar as coisas pela vista. Ela começa a sentir dificuldade em tudo, a sentir cheiro de defunto, igual a Marta. Senhor, o defunto já fede, porque tem 4 dias de morto. Lázaro lá no túmulo deve ter feito assim, ó. Eu não estou fedendo, não. Na verdade, Lázaro estava podre. Não estava podre. Lázaro estava lá, normal, dormindo, como a menina lá da filha do coisa lá. Mas Marta sentiu o cheiro, o medo, olha, o termo, olha, mas medo é uma praga mesmo. Medo é a pessoa sentir o cheiro. Pedro, ele recebeu a visão e começou a andar. A visão. Quando ele começa a andar, aí meu amor, vem as barreiras, as adversidades, aquilo que eu disse para o rapaz aqui, que disse hoje, essa semana, tal Deus, um cliente só me encomendou 5.000 serviços. Eu falei, beleza, você começou agora a noite de Abraão, né? Ele falou, não, comecei agora, todo empolgado. Eu falei, que bom, né? Já vem porta aberta, ele, glória a Deus. Já vem resposta, glória a Deus, não é não, irmão? Aí eu falei para ele, mas vem também perseguição, luta, mas ele também disse, glória a Deus também. Aí quando Pedro começa a andar por cima das águas, Pedro então tira o quê? Pega o espírito, Pedro tira o quê? A visão, e começa a ser guiado por onde? Pela vista. Uma pessoa dentro do barco, ela consegue ser guiada pela vista? Sim. Dentro do barco, sim. E no meio da bagaceira, lá dentro da água, lá da impossibilidade, ela consegue andar pela vista? Ah, então pronto. Então vista, enquanto ninguém mexe em você, você vai andando pela vista.
Enquanto ninguém pisa no seu calo, você vai andando pela vista. Vão ter momentos na vida da gente, irmã, que a vista não vai resolver. Aí eu tenho que ter o quê? Visão. Eu preciso de visão para abrir a porta da geladeira? Não, eu preciso da vista. Eu preciso de visão para comprar uma gravata para mim? Não, eu preciso da vista. Eu preciso de visão para sair daqui para minha casa? Não, eu preciso da vista. Eu preciso de visão para resolver alguma coisa, alguma situação, algum problema corriqueiro da minha vida? Não, eu preciso da vista. Aquilo que for normal, a vista resolve. Agora, tem situações na vida da gente que fogem do cotidiano, do comum, do controle, do normal. E se eu não tiver a visão, eu vou sucumbir ali. Pedro começou a ser guiado pela visão. Quando ele começa a andar, ele tem medo. O que é que o medo atrai? Por que ele atraiu o medo? Porque ele tirou a visão e Pedro começou a se guiar pela vista. Saiu do automático e entrou na vista de novo. Quando Pedro se deu conta de que ele estava no meio do mar, andando por cima das águas, 3 horas da madrugada, na direção de uma pessoa que disse que era Jesus, que Pedro olhava de um lado para o outro, via as ondas batendo nas pernas dele, começou a reparar na força do vento. A Bíblia não fala, mas eu imagino, passou uma barbatana de tubarão ali por perto, às vezes não era nem tubarão, às vezes era uma marola, mas ele já começou a ver tubarão, Pedro já começou a ficar aflito, Pedro já começou a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou peixe, não sou surfista, o que eu estou fazendo aqui em cima do mar, no meio do mar? E ele começou a se apavorar. E quando ele começa a se apavorar, o que acontece com alguém que anda pela vista no chão? O que acontece? Não acontece nada. No chão? Não acontece nada. O que é chão? O que é chão? É o mundo natural. O que acontece com a pessoa que anda pela vista no mundo natural? O que acontece? Não acontece nada. Mas o que acontece com a pessoa que anda pela vista num terreno hostil, numa batalha espiritual? Você lembra dos filhos de Cefas? Vocês lembram? Aqueles que tentaram expulsar o demônio daquela moça, você lembra? Você já viu na Bíblia? Você acha que é a primeira vez que aqueles rapazes usaram das suas técnicas para poder se portar? Você acha que ali foi a primeira vez que eles se fizeram passar por discípulos? Você imagina que aquela foi a primeira vez que eles se fizeram passar por discípulos? Não, eles já andavam gabando-se, dizendo, olha, também somos discípulos, falamos de Jesus, falamos também, já devem ter feito visitas, orações, cantado hino. Um hino todo mundo pode cantar. Os guerreiros se preparam para grandes lutas. É Jesus o capitão que avante os levará. Eu quero ver manifestar o capeta e você manda embora. Eu quero ver você enfrentar o Satanás de chifre e rabo. Alguém falou mal de mim, bispo, na rede social. Eu orei, dobrei o joelho no chão e entreguei a vida para Jesus. Beleza, eu quero ver na hora que o cacete quebrar de ameaça de morte. Aí vamos ver o que é visto, o que é visão. A vista, enquanto as coisas estiverem no âmbito natural, você vai levando. Diz o ditado que no muro todo gato é escuro, não, no pardo todo gato
é muro. Todo muro é pardo. É isso aí, esse aí sabe o que quer dizer o ditado. Vocês aí sabem o que quer dizer. Esse que no escuro, todo gato é pardo. Pronto. E quando você não precisar do turbo, da visão, você vai levando. Pedro tira a visão e começa a andar pela vista. Quando você anda pela vista, se for no âmbito natural, você não vai nem sentir a necessidade de tê-la. Se for numa hora em que você esteja numa situação fora do limite natural, você, sem a visão, você vai afundar. Quem está entendendo? Sem a visão, você vai o quê? Você vai afundar. Vai afundar na vida sentimental, vai afundar na vida financeira, vai afundar na vida espiritual. Só não afunda se você tiver o quê? A visão. Enquanto você tiver vista, beleza, tudo certo. Uma pessoa outro dia chegou para mim e falou assim: bispo, dizimista é abençoado? Eu falei, com certeza. O dizimista prospera? Eu falei, prospera. Ele falou, lá na minha casa eu conheço um vizinho que ele não é dizimista não, ele é rico. Eu falei, que Deus abençoe e que ele nunca precise enfrentar porque no dia que ele precisar, aí você vai ver a diferença entre vista e o quê? Ainda bem, não partiu para cima dele. E que não parta. E eu faço votos que não parta. Mas se partir, aí você volta aqui semana que vem de novo e me fala dele. Eu faço votos que não parta. Eu faço votos que o diabo não enxergue. Eu faço votos que passe batido. Mas se disser assim, aquele lourinho ali, meu filho, se não tiver a visão, cai. Pedro começou a cair porque perdeu a visão. Cefas, os filhos lá do sacerdote, eles andavam por vista. Um dia, eles se depararam com uma situação que estava fora do âmbito que tradicional, natural, cotidiano. Ele enfrentou, ele lidou com a situação que já fugia da coisa natural, uma coisa que exigia vista ou visão? Visão. Lê a Bíblia. Exige vista. Se eu tiver vista, eu leio a Bíblia? Sim ou não? Sim. Se eu tiver visão, eu entendo a Bíblia, eu interpreto a Bíblia. Se eu tiver vista, eu leio a Bíblia. Os filhos de Cefas estiveram diante de uma situação e eles se depararam com quem? O Satanás manifestado de chifre e rabo. Eles chegaram para enfrentar aquela mulher. A mulher não, o demônio que estava incorporado nela. E diz a Bíblia, eles nunca haviam passado por esse teste, não, essa fase, por essa fase eles não haviam passado, não. Enquanto a vista ia levando, eles iam empurrando com a barriga, ou com a barriga não, com a vista. Num dia, eles então se deparam com uma situação em que exorcistas, eles que já eram exorcistas ambulantes, lidaram com a situação aonde tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso, como eu disse, eram os filhos de Cefas, o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é quem? Paulo. Mas vós quem sois? E aí, meu filho, pernas, para quê? Pernas, você não conhece esse ditado, não? Pernas para que te quero? Eles fugiram nus, pelados, todos rasgados, envergonhados, corridos, fugidos. Eu acho que os dois pendurados lá em cima de uma árvore, um olhou para o outro e falou assim: Nelson... Por essa eu não esperava não. E o outro falou assim: Antônio, eu também nunca vi um trem desse. Mas eles já
certamente eles já andavam, confessavam que eram apóstolos, e o trivial, obviamente, deviam fazer. A nossa vida não se resume no trivial, no normal. Você já atingiu o seu normal. Para você passar daí, aprenda. Fica de pé para receber o que eu vou te dar, que é forte. Escuta o que eu vou... Abre os teus ouvidos, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Você já chegou no seu normal. Presta atenção. Para você passar daqui, se não for na visão, não vai. Daqui para trás a vista resolve. Daqui para frente só na visão. Se não for na visão, não vai. E é isso que nós buscamos do Senhor na noite de Abraão. Então me dê essa visão, Deus. Cada palavra que você recebe nesta pregação, cada palavra que você recebe nesta pregação, já é a visão que o Senhor está te dando. E eu faço um desafio para você que está aqui na noite de Abraão. Se você perseverar nessa noite de Abraão, essa reunião não é minha. Essa reunião não me pertence. Essa reunião não me pertence. Essa reunião aqui foi Deus que criou para lhe abençoar. Por acaso eu estou aqui. Se eu não tiver, o outro vai estar. A visão vai ser a mesma. Vou lhe dizer uma coisa. Sábado, o dia dos maiores milagres. Nós vamos tomar posse de tudo que o Senhor preparou para mim, para você e para todos que quiserem receber esta promessa do Senhor na sua vida. Levanta a sua estrela aí bem alto, em nome de Jesus.